Pronto, já está gravando. Beleza. Então, só para revisar o que a gente viu até agora, eu tratei com vocês de força e campo elétrico, tá? A lei de Coulomb me dá a força eletrostática formada, a força que aparece na interação de duas cargas, né? Ou então a gente pode olhar isso do ponto de vista do campo elétrico, né? Qual é o campo elétrico que é gerado por uma carga apenas, beleza? Eu separei para vocês, pessoal, uma simulaçãozinha para a gente ver isso de um ponto de vista um pouco mais visual, tá? Então, aqui eu tenho o seguinte, eu tenho um simulador de campo elétrico gerado por uma carga, tá? Então, se eu tenho uma carga positiva, ela gera um campo de afastamento. Se nas suas proximidades eu colocar uma carga negativa, eu tenho um dipolo, né? Onde a carga positiva gera um campo de afastamento e a carga negativa gera um campo de aproximação. Tá certo? O que eu quero mostrar para vocês com essa brincadeirazinha aqui é só como é que eu posso construir rapidinho, né? Vou tentar fazer isso o mais rápido possível. Como é que eu posso construir um campo elétrico uniforme usando essa brincadeira, né? Ou seja, fazer uma placa, duas placas paralelas carregadas com sinais contrários, né? Na hora que eu faço isso, nota o que está acontecendo com os vetores do campo elétrico que estão no meio dessas cargas. O vetor vai se alinhando, né, para ficar praticamente uniforme nesse sentido. Vamos lá. Deixa eu completar aqui rapidinho para a gente ver o que está acontecendo. Vamos continuar aqui. E aí, por que no exemplo lá que a gente utilizou a lei de Gauss, a gente considera que essas placas são praticamente infinitas, né? Deixa eu tirar um print para poder riscar aqui em cima. Isso aqui eu quero salvar. Aqui eu quero salvar. Aonde? Vamos salvar rapidinho. Aula, potencial elétrico. 0,1. Pronto. Então, vamos lá, continuar. Então, trazer para cá. Pronto. O campo elétrico aqui eu tenho que fazer de uma cor mais clara. Peraí. Só um minutinho, tá, pessoal? Vou fazer desse amarelo aqui que dá para destacar. Pronto. Dá? Dá não. Não dá mesmo. Droga. Escrever no preto não foi uma boa ideia. Droga, vacilei. Bom, mas o que eu quero mostrar para vocês é o seguinte. Escreve de jeito nenhum. Desculpa. Aqui eu vou botar isso aqui que dá para... Acho que dá para ver agora. Vou botar com uma corzinha clara aqui que dá... Pronto, beleza. Ok. Era só a ferramenta que estava errada. Pronto, beleza. Então, o que a gente nota aqui é o seguinte. Primeiro ponto. Eu vou usar, né, placas praticamente infinitas para evitar esse efeito de curvatura gerado pelas bordas. E o que a gente tem é que o campo no interior dessas placas, né, dessas placas que eu coloquei aqui, ele é praticamente uniforme. Ele está sempre retinho, apontando da esquerda para a direita. Tá certo? Que eu consigo, né, nessa situação, no interior de placas paralelas, eu consigo gerar um campo praticamente uniforme. E aí a gente viu também a situação mostrada pela lei de Gauss. Deixa eu só revisar aqui a lei de Gauss rapidinho. Na lei de Gauss, a situação que a gente tinha é o seguinte: se eu tenho uma superfície gaussiana, que é uma área fechando uma certa região, eu posso definir
O fluxo de campo elétrico pode ser definido como sendo a integral do campo vezes a área, tá? E a lei de Gauss me diz o seguinte, que o fluxo do campo elétrico, que é a integral do campo vezes a área, é igual a carga dividido pela constante de permeabilidade elétrica do meio, que é o ε0 que a gente colocou aqui. Tá? Então, se eu tenho uma área fechada, tá? Isso aqui a gente pode fazer uma integralzinha de linha para indicar que é uma área fechada, certo? Você vai contabilizar as linhas de campo elétrico que estão entrando ou que estão saindo dessa determinada região para informar, né, para definir se existe uma carga interna líquida dentro da sua superfície fechada, tá? É isso que diz a lei de Gauss. E aí, vamos começar com o assunto propriamente dito da aula de hoje, que é a parte de potencial elétrico. Vou só ver se eu salvei isso aqui. Só um minutinho. Deixa eu só ver se eu salvei isso aqui. Tá salvo. Pronto, bora lá. Vamos para a aula de hoje. E o assunto é potencial elétrico. Deixa eu só abrir aqui. Pronto. Eu vou tirar esse negócio daqui. Pronto. Bora lá. Eu vou definir, tá, uma grandeza de energia potencial elétrica, tá, calculando o trabalho para movimentar uma carga dentro de um campo elétrico uniforme, tá certo? Então, a situação que a gente vai pegar é essa aqui. Eu tenho uma carga, certo? E vou fazer com que essa carga se movimente dentro desse campo elétrico. Tá bom? Se a carga for positiva, o campo elétrico está apontando para baixo. Se a carga é positiva, então, essa força eletrostática vai estar apontando também para baixo. Tá, mas se eu quiser pegar essa carga e levar para o ponto A, é possível fazer isso? Vamos lá. Eu estou com a carga nesse ponto bem aqui. E eu vou levá-la, vou arrastar essa carga até o ponto A. Isso é possível? Sim ou não? Isso é possível. Contanto que eu aplique uma força sobre essa carga maior do que a força eletrostática, para que a força resultante seja para cima e eu consiga arrastar essa minha carga positiva contra o campo elétrico. Só que nessa situação, quem realiza trabalho? Só para lembrar, pessoal, o que é trabalho? Lá na Física 1. Força vezes deslocamento. Tá? Trabalho é dado como sendo, eu vou representar isso por W, tá? Trabalho é força vezes deslocamento. Eu vou pegar essa ideia de trabalho mecânico e vou aplicar para eletricidade, né? Ou seja, reformulando, se eu pego essa carga e arrasto ela até o ponto A, eu realizei trabalho. Ou seja, eu gastei energia para fazer esse movimento. Agora, se essa carga Q0, né, essa carga Q0 bem aqui, ela for fixa, eu simplesmente abandonar essa carga, né, soltar essa carga, o que vai acontecer naturalmente? Ela vai se deslocar para baixo, né, ao longo do campo elétrico, ou seja, o campo elétrico realizou trabalho sobre a carga, tá? Então,
Aplicando essa ideia, né? E aqui no slide eu faço uma comparação. Já que a energia potencial gravitacional que a gente viu lá em mecânica física 1, ela é dada por massa vezes gravidade vezes altura, e isso é dado como sendo o trabalho da força-peso, tá? A gente pode substituir essa força-peso, eu posso substituir pela força elétrica. Em outras palavras, vamos trazer para cá. Qual é a força que a gente está utilizando? É a força eletrostática, que é a lei de Coulomb. K vezes carga vezes... Aqui eu vou chamar de Q maiúsculo e Q minúsculo, só para a gente fazer a seguinte diferença, tá? Imagina a seguinte situação. A carga Q maiúscula é a carga é a carga maior que está gerando o campo elétrico, no qual eu vou colocar uma carga Qzinho, tá? E aí a gente vai ver o que é que acontece com a força eletrostática. Tá certo? Por isso que eu vou nomear diferente as cargas em Q maiúsculo e Q minúsculo. Tá certo? Então, olhando para essa força eletrostática e colocando aqui dentro da minha equação do trabalho, eu tenho que o trabalho necessário para eu movimentar essa carga, e vou só organizar, deixa eu trazer esse cara para cá, só para a gente entender essa nomenclatura bem aqui, tá? Eu vou trazer esse cara para cá, pronto. Aqui tá legal, porque a gente entende quem é que tá, qual é a carga que está sendo gerada, qual é a carga que gera o campo elétrico, tá? E qual é a carguinha de prova, Qzinho, beleza. Então, daqui, eu posso definir algumas coisas para a gente falar agora sobre a parte de energia, tá? E só para lembrar, lá do trabalho mecânico, o trabalho é igual à variação da energia cinética, por exemplo. Então, o trabalho está relacionado com energia. E agora, a primeira vez que a gente vai falar em energia elétrica propriamente dita. Tá certo? Beleza. Então, vamos em frente. Voltar aqui. Então, substituindo a equação da força nesta equação, eu tenho que o trabalho necessário para movimentar uma carga é dada pela força, que é constante vezes carga vezes distância sobre distância ao quadrado, certo? Posso cancelar as distâncias, então o trabalho para movimentar uma carga dentro de um campo elétrico, ele é dado como sendo a carga vezes a constante vezes as cargas sobre distância. Certo? Ou seja, ele não é mais uma função proporcional ao inverso da distância ao quadrado, assim como a força e o campo. Agora ele é só inversamente proporcional à força. Tá certo? Mas, pessoal, num circuito elétrico, medir as cargas é muito difícil. Então, eu vou expressar isso em função de outras coisas que sejam mais fáceis da gente trabalhar. Tá certo? Então, essa aqui é uma maneira, tá? Mas eu posso fazer da seguinte forma. Ainda saindo da equação do trabalho como sendo força vezes deslocamento, a força, ela não é dada como sendo campo vezes carga. Então, esse trabalho, ele é dado como sendo campo elétrico vezes carga vezes distância. Tá bom? Mas, pessoal, vamos ver aqui o seguinte. É importante a gente conhecer o trabalho? Mas é preferível que a gente use uma outra nomenclatura, tá? No lugar de falar em energia do potencial elétrico, eu vou definir uma outra grandeza de potencial. Somente potencial. No lugar de falar em
energia potencial elétrica, eu vou falar apenas de potencial. E aí, esse potencial elétrico, aqui, pessoal, a gente vai voltar a escrever tudo isso de volta nos slides, mas eu quero já mostrar rapidinho as equações, tá? Esse potencial elétrico, que é dado pela letra V, ele é definido como sendo o trabalho por unidade de carga, certo? Então, na hora que eu pego as duas equações que eu escrevi, tá? Na hora que eu pego as duas equações que eu escrevi e expresso isso em unidades em função da carga, tá? Aqui eu tenho duas equações que me dão o potencial. Então, posso escrever esse potencial elétrico como sendo a constante vezes a carga que gera o campo elétrico sobre a distância, ou eu posso definir esse potencial, né, que é trabalho dividido por carga. Isso vai ser simplesmente campo elétrico vezes distância. Tá certo? Beleza? Então, essa é a maneira que a gente vai trabalhar, né? Fazendo o trabalho, quer dizer, pegando o potencial e relacionando, fazendo isso por unidade de carga. Vamos voltar aqui para os slides rapidinho. Tá? Então, dessa forma, deixa eu fazer aqui o seguinte, deixa eu só colocar isso com outra cor aqui, tá? Então, dessa forma, eu posso definir a energia gasta para movimentar elétrons, certo? Que é o potencial elétrico. Tá bom? De outra forma, vamos colocar isso aqui de outra forma. Se eu quero obter uma corrente elétrica, que é justamente o movimento dos elétrons para fazer com que funcione qualquer material, qualquer aparelho funciona com corrente elétrica, para que isso ocorra, eu tenho que estabelecer uma diferença de potencial, tá? E aí, através da diferença de potencial, que eu vou estabelecer um campo elétrico, tá? E uma vez estabelecido um campo elétrico, é o que eu tenho o movimento dos elétrons, e isso nada mais é do que uma corrente elétrica que eu vou definir daqui a pouco, tá certo? Então, se eu tenho, tá, a energia potencial por unidade de carga, definido como sendo o meu potencial elétrico, aqui a gente tem a unidade de energia é dado em joule e a unidade de carga é dado em coulomb. Essa unidade V, que já vem lá do volt, ou então já lembra voltagem, tá? Que é dado por joule por coulomb. E a gente também pode definir, utilizando essa equação, que o potencial é dado como sendo o campo elétrico vezes a distância, eu também posso definir a minha voltagem como sendo Newton por Coulomb vezes metro. Ou então, né, tem autores que preferem que o campo elétrico seja definido como sendo o potencial por distância. Então, uma outra forma de expressar o meu campo elétrico é volt por metro. Hã? Já é mais usado, né? Já é bem mais usado o volt por metro. Hã? Qual é o autor? É o tal do Haidt, né? Esse livro é pesado pra caramba. Bom, mas o que importa pra gente, tá certo? O que importa pra gente é o seguinte. Vamos supor que eu tenho essa pilha,
tá? Vamos supor que eu tenho essa pilha, onde a diferença de potencial desta pilha é de 1,5 volts. Não me interessa saber qual é o potencial do ponto B e não me interessa saber quem é o potencial do ponto A. Para a gente estabelecer uma corrente elétrica, um movimento de elétrons, eu preciso ter essa diferença de potencial entre os pontos A e B, que é dado pelo potencial do ponto A menos o potencial do ponto B. Vamos ver isso aqui de novo em relação à seguinte situação, só para a gente verificar aqui um detalhe, tá? Deixa eu deixar isso aqui mais claro visualmente para vocês. Vamos supor que eu tenho aqui um campo elétrico qualquer, tá? E eu vou pegar uma carga negativa e vou aproximar dessa região, certo? Nessa situação, eu vou pegar aqui, espera aí que o negócio está travando, pronto. Eu vou pegar aqui um sensor de potencial. Esse valor que vocês não estão enxergando aí, está muito pequeno, ele mede o potencial. Deixa eu colocar aqui os... tá, ele já dá o valor da carga. Aqui eu tenho o potencial medido, né? Ao passo que eu me aproximo dessa carga. Então, como o potencial ele é inversamente proporcional à distância, isso indica que quanto mais próximo da carga, maior vai ser o potencial, tá certo? Então, se eu venho me aproximando com esse sensor da carga, o potencial vai aumentando bastante até chegar a valores máximos, né? Lógico, quanto mais próximo possível da carga. Beleza? Então, dessa forma, pessoal, vamos tentar interpretar graficamente o que significa esse potencial. Deixa eu salvar isso aqui. Eu vou proceder da seguinte forma. Vamos pegar aqui e escrever o meu campo elétrico uniforme, só para a gente entender o que está ocorrendo nesse caso, certo? Imagina que esse campo elétrico ele é uniforme, que ele está sendo gerado por placas paralelas, certo? Para que eu tenha um campo elétrico uniforme, orientado na horizontal, apontando da esquerda para a direita, você pode imaginar, tá? Eu não vou representar aqui, mas você pode imaginar que eu tenho uma placa infinita carregada com carga positiva do meu lado esquerdo e uma... Oi. Qualquer coisa ela pergunta mais tarde. Eu olho já o chat. Então, esse campo elétrico uniforme, né? A gente pode considerar que ele está sendo gerado por uma placa infinita, positiva na esquerda e negativa na direita, tá? E aí a situação que a gente quer colocar é a seguinte: na situação onde eu tenha uma carga positiva, ela vai ser levada da esquerda para a direita através de uma força eletrostática, tá? Ou seja, nessa situação, quem realiza trabalho sobre essa carga é o próprio campo elétrico, tá? Então, a gente pode interpretar o seguinte: se eu tenho dois pontos distintos e eu quero verificar qual é a energia gasta para eu sair desse ponto A e chegar nesse ponto B, tá? Vamos pegar essa carga, vamos supor que ela saiu aqui do ponto A e vou fazer com que essa carga chegue aqui no ponto B, de modo que essa carga
está realizando essa trajetória, tá? E aí, por que é importante a gente falar em trabalho, tá? Na mecânica, lá na Física 1, o trabalho independe da trajetória, é só força vezes deslocamento. Então, nessa situação, aqui também, eu posso escrever a mesma coisa. O trabalho não depende da trajetória. Ou seja, eu posso tirar aquela carga positiva do ponto A e realizar qualquer trajetória até o ponto B. Certo? E as distâncias de A a B, elas estão separadas simplesmente por essa distância D. Ou seja, eu posso definir, tá? Eu posso definir que ao longo dessa linha que passa pelo ponto A, que todos esses pontos, ele possui o mesmo potencial. De modo semelhante, ao longo da linha que passa pelo ponto B, todos os pontos vão ter o mesmo potencial que é VB. Tá certo? Então, a gente pode definir dessa forma o que eu vou chamar daqui a pouquinho de linhas equipotenciais, ou seja, todo mundo que estiver passando por essa linha tem o mesmo potencial. E isso fica claro da gente visualizar aqui, ó. Se eu tenho uma carga positiva e eu posso destacar linhas de mesmo potencial, tá? Uma característica dessas linhas equipotenciais é que elas são sempre perpendiculares ao campo elétrico, tá? Trazendo aqui, ó, essa linha, eu não consigo desenhar aqui em cima, droga, mas essa linha, ela é sempre perpendicular ao campo elétrico. O campo elétrico está apontando para cá, a linha, ela é tangente, né? Esse círculo vai ser tangente nesse ponto, então a linha equipotencial, ela sempre vai ser perpendicular ao campo elétrico, tá? E só para a gente provar, né, aqui usando esse meu sensor, para que eu consiga provar que isso é equipotencial, vamos tentar fazer um círculo ao longo desses sensores, vocês vão ver que a diferença de valor é muito pequena. Aqui vai variar justamente porque eu não vou conseguir fazer esse círculo perfeito aqui com a minha caneta, certo? Mas ele está variando em torno de 6 alguma coisa, né? Se eu estiver exatamente em cima da linha, ele está no valor de 6,3, certo? Então, aqui, ó, a gente está vendo que é praticamente o mesmo valor de 6, alguma coisa, seguindo essa mesma linha. Porque qual é a relação que eu tenho que levar em consideração aqui? Qual é o meio, por conta da constante eletrostática? Qual é a carga, que é justamente essa carga de 1 nanocoulomb? E aqui, ele está a uma distância de 105 centímetros da carga até o ponto, né? Então, eu consigo calcular quem é esse campo. Tá certo? Então, é só para a gente ter... Peraí, aqui a distância é essa aqui. Pronto, a distância de 144 centímetros da carga até o ponto, isso vai me dar um potencial de 6,4 volts. E ao longo de toda essa linha verde que está aqui, todo mundo vai apresentar dessa forma o mesmo potencial. Eu estou definindo uma linha equipotencial, ou seja, o mesmo potencial. Tá certo? Vamos voltar para o slide. Até aqui tudo bem, pessoal? Tudo tranquilo? Beleza, vamos voltar aqui para o... Tranquilo. Vamos voltar. Oi? Alguma dúvida aí? Tranquilo. Deixa eu só olhar o chat de vocês. Rapidinho. Ninguém falou nada. Tranquilo. Beleza. Então, dessa forma, né, voltando aqui para o nosso slide,
A unidade de potencial elétrico é dado por volt, isso é joule por coulomb, tá? E aí eu tenho outra unidade de medida, que é o elétron-volt, que é 1,6 vezes 10 a menos 19 joules. Isso aqui, pessoal, essa definição de electrovolt é a energia contida em um elétron, tá? E o elétron tem essa carga de 1,6 vezes 10 a menos 19 coulomb, então a gente tem um electrovolt como sendo a energia contida em um elétron, tá? Aqui, só para voltar aos exemplos, a pilha tem uma diferença de potencial de 1,5 volts, tá? Nas nossas residências, a diferença de potencial é de 220 volts, certo? Aqui na região Nordeste, ou então ela é de 127, ou então 110 volts, Sudeste, Sul e por aí vai. Tá certo? Eu só esqueci de mencionar o seguinte. Deixa eu voltar aqui rapidinho. Então, só para esclarecer uma coisa, tá? Só para esclarecer uma coisa, só para a gente finalizar aqui o raciocínio. Eu só vou ter movimento de elétrons, tá? Eu só vou ter movimento de elétrons, movimento de carga elétrica, na hora que eu estabeleço uma diferença de potencial, tá? Isso vai ser dado pelo potencial de A menos o potencial de B. Então, você pode interpretar da seguinte forma. Eu vou ter corrente elétrica, que é o movimento de elétrons, na hora que eu tiver uma diferença de potencial. A diferença de potencial implica que eu tenho a existência de um campo elétrico, e o campo elétrico é quem aplica uma força eletrostática para movimentar o elétron. Tá certo? Então, a gente começa lá de trás, vendo força, campo e potencial, para chegar no assunto de maior importância para a gente, que é corrente elétrica. Todo material, todo aparelho que é ligado na tomada, ele só vai funcionar na hora que você tiver uma diferença de potencial. Essa diferença de potencial é quem estabelece a corrente elétrica, através do campo elétrico, através da força eletrostática. Tá? Então, por isso que é importante a gente ver todo esse processo, todo esse caminho. Beleza? Vamos em frente. Bom, então, eu já mencionei, né, algumas coisas que estão aqui no slide. Eu já falei, que eu já fui escrevendo, para ganhar tempo, tá? Então, eu posso expressar o potencial elétrico em função do campo elétrico. Que daí vem que a unidade do campo elétrico também pode ser dado como sendo volt por metro, tá? Ou Newton por Coulomb, se a gente utilizar o campo elétrico como sendo força sobre carga. Certo? Então, são maneiras diferentes da gente expressar o campo elétrico. E aqui neste exemplo, né, fazendo a comparação com o desenho que eu fiz, no exemplo dessa figura aqui, ó, se eu quiser trazer essa carga do ponto A até o ponto B, eu vou ter dois potenciais, o potencial do ponto A aqui e o potencial do ponto B aqui embaixo. Tá? Então, o que interessa para a gente é esse estabelecimento de uma diferença de potencial para que haja esse movimento de elétrons. E é o movimento de elétrons que gera uma corrente elétrica, como eu vou já mencionar. Beleza? Bom, as superfícies equipotenciais, como o nome já está sugerindo, são superfícies de mesmo potencial. Esse prefixo equi significa mesmo. Né? Eu já mostrei aqui para vocês. Tá? E o legal desse aplicativozinho, que a gente pode verificar como é que se comportam as superfícies equipotenciais em um arranjo de um dipolo, por exemplo.
Se eu pegar aqui e começar a desenhar as superfícies equipotenciais, vocês vão ver que a gente já vai encontrando curvaturas diferentes conforme eu vou me aproximando da carga. Note o seguinte, quanto mais próximo da carga negativa, mais circular está a superfície equipotencial. Porque indica o quê? Indica que o campo elétrico naquela região ele é mais uniforme. Tá? Na hora que eu vou fazendo o procedimento contrário, né? Agora eu vou me aproximando da carga positiva e colocando esses equipotenciais. Nessa situação, na hora que eu vou me aproximando da carga positiva, ó, quanto mais próximo da carga positiva, mais circular vai ser a equipotencial. Tá? Porque indica o seguinte, indica que naquela região bem próxima da carga, o campo elétrico é mais uniforme. Ou seja, o campo elétrico gerado nas proximidades da carga positiva é mais influenciado por ela do que pela carga negativa. E aqui no meio, ó, aqui no meio eu posso pegar uma situação onde eu encontro exatamente o zero. Pronto. Não são circunferências, né, quase concêntricas nessa situação. Então, vai ter uma hora que essa circunferência vai para raio infinito, que é justamente na passagem de potenciais positivos para potenciais negativos. Vai ter hora que essa curvatura vai tender a infinito, né, tanto nas duas direções. Então, nas proximidades da carga negativa, eu tenho potencial negativo. Nas proximidades da carga positiva, eu tenho potencial positivo e ele vai variando do positivo para o negativo. E aí, novamente, o que interessa para a gente é essa diferença de potencial. Tá bom? Vamos em frente. Aqui. Então, de certa forma, essa parte de equipotenciais, a gente já explicou, né, utilizando essa brincadeirinha aqui. Tranquilo? Bom, agora o que nos interessa, né? Corrente elétrica. Beleza. Se a gente tem um fio condutor que não está ligado em nada, tá? Se esse fio condutor não está ligado em nada, o movimento dos elétrons dentro desse material condutor, ele é aleatório, tá? Todo material, né, toda matéria, ela está em movimento. A nível atômico, ela está em movimento. Lembra lá da termodinâmica? Vocês viram no ensino médio? Os elétrons, as partículas, os átomos, só vão parar de vibrar na temperatura do zero absoluto, que é menos 273,15 graus Celsius. Qualquer temperatura acima de menos 273 graus Celsius já faz com que os átomos e as partículas tenham movimentos vibratórios, oscilatórios, e os elétrons em condutores, eles têm esse movimento aleatório. Então, se eu tenho um pedaço de fio onde não está ligado em nada, os elétrons dentro dele estão em um movimento completamente aleatório. Para que eu consiga organizar esse movimento, eu tenho que aplicar um campo elétrico nessas extremidades. Na hora que eu estabelecer um campo elétrico, nesse caso, vai aparecer uma força eletrostática fazendo com que todos os elétrons vão para a mesma região, né, para a mesma direção. Então, para resumir aqui, ó, se eu tenho um condutor metálico, um fio que não está ligado em nada, o campo elétrico nele é nulo, tá? E isso indica que o potencial elétrico é constante. Em todos os pontos, eu vou ter o mesmo potencial. Potencial, nesse caso, o potencial de A é igual ao potencial de B. Ele não está ligado a nada, tá bom? E aí, nessa situação, as cargas vão
apresentar um movimento desordenado. Na hora que eu fizer com que esse potencial seja diferente, se estabelece um campo elétrico, se estabelece uma força eletrostática, e aí eu tenho um movimento ordenado dos elétrons. E eu vou estabelecer esse movimento ordenado ligando isso na bateria, ligando na pilha, ligando na tomada. A tomada tem 220 volts, certo? Na hora que eu pegar esse fio condutor e estabelecer uma ligação, né, ligar isso numa bateria, essa bateria vai me fornecer uma diferença de potencial, vai fazer com que o potencial no ponto... Aqui eu vou trocar, tá certo? Aqui vai fazer com que o potencial no ponto A seja maior do que o potencial no ponto B. Então, dessa forma, se estabelece um campo elétrico no sentido do menor para o maior potencial, tá? Então, o potencial, a força vai estar apontando para cá, mas o campo elétrico vai estar apontando no sentido contrário, porque eu estou tratando de cargas negativas, que são os elétrons, tá? E aí eu consigo esse estabelecimento de movimento ordenado de elétrons, tá? Então, dessa forma, eu gerei, através da diferença de potencial, eu gerei um campo elétrico uniforme no interior desse fio, tá? E aí, sobre a ação de forças elétricas, as cargas vão adquirir um movimento ordenado, tá? Sempre do polo negativo para o polo positivo. Ok? Bom, acho que eu vou definir... Pronto, já é aqui. Beleza. Então, para isso, eu tenho, né, dessa forma, eu vou escrever logo aqui, depois eu mostro o próximo slide. Dessa forma, eu vou estabelecer uma corrente elétrica que nada mais é que o movimento ordenado das cargas elétricas vai ser a minha corrente elétrica. Essa corrente é dada pela quantidade de carga que atravessa a seção transversal do fio em um determinado intervalo de tempo. Ou seja, eu pego aqui uma parte do fio e conto quantos elétrons estão atravessando essa seção transversal, né? Estão atravessando essa certa área por unidade de tempo, tá? E aí, né, de certa forma, a gente pode levar em consideração que isso aqui é uma derivada, né? A corrente é a derivada da carga por tempo, né? Quando você olha por um infinitésimo de carga e por aí vai, tá? Só para dar a definição correta de corrente elétrica. Bom, essa corrente elétrica, ela é medida na unidade de ampere, que é definida pela letra A maiúscula. Beleza? Ok. E aí, dessa forma, pessoal, deixa eu mostrar para vocês agora, aqui no final da aula, né, daqui até o final da aula, eu quero mostrar alguns elementos de circuitos elétricos, que eu vou mostrar já já. Mas uma definição bem importante que eu preciso fazer com vocês é a seguinte. Primeira lei de Ohm. Primeira lei de Ohm, que diz o seguinte: a diferença de potencial é igual à resistência elétrica vezes a corrente elétrica, tá? Então, aqui está me indicando quem é a voltagem ou
a diferença de potencial, que eu vou chamar de DDP. Esse termo I é igual à quantidade de carga por unidade de tempo. E isso aqui eu chamei de corrente elétrica. E sobrou um termozinho aqui que a gente não conhece ainda, que é esse R. Tá? Este R, pessoal, vai ser a minha resistência elétrica. Imagina a seguinte situação. Toda vez que você faz a ligação de um aparelho elétrico, parte da energia elétrica necessariamente vai ser gasta com aquecimento. Tá? Por exemplo, se você liga um chuveiro elétrico, dentro do chuveiro elétrico, ele tem uma resistência, que é que faz com que a energia elétrica seja convertida em energia térmica, tá? Então, toda resistência elétrica num circuito elétrico, você pode interpretar como sendo algo que vai utilizar aquela corrente elétrica. E pode ser um resistor, pode ser um circuito integrado, como que tem dentro do computador, tá? Pode ser uma variedade de coisas. Uma lâmpada funciona como sendo uma resistência elétrica, tá? O próprio fio, ele tem uma resistência também, tá? A gente pode calcular essa resistência no fio através da seguinte equação. Se eu pego uma seção transversal de fio qualquer, tá? Onde ele tem um certo... Eu tenho uma área de seção transversal. E ele tem um certo comprimento L qualquer, tá? Eu posso calcular quem é a resistência do fio através de uma constante de resistividade vezes o comprimento sobre a área. E aí, lógico, vai depender do tipo de material, né? O tipo de material vai influenciar nessa constante. A gente utiliza, na maioria dos casos, o cobre, tá? Mas o metal que tem a maior condutividade elétrica é o ouro. Porém, ele é bem mais caro, então é muito mais barato, custo-benefício, usar o cobre do que o ouro, certo? Nos processadores de computador, se utiliza ouro justamente para facilitar essa transferência de elétrons, né, fazendo com que eu diminua essa resistência e o aparelho aqueça menos, por exemplo, né? Então, a gente pode interpretar o seguinte, que estabelecido uma diferença de potencial num circuito elétrico que possui resistências, vai surgir uma corrente elétrica. Vamos deixar isso aqui um pouquinho mais claro, um pouquinho mais visual para vocês. Eu separei aqui também um outro material aqui, onde a gente pode verificar o que está ocorrendo com essa situação. Vou colocar aqui uma bateria, certo? E vou montar um circuito elétrico composto por uma lâmpada. Vamos fechar aqui o meu circuito elétrico, tá? Vou colocar bem aqui um interruptorzinho. Vamos fazer um circuitinho aqui de brincadeira para a gente... Hã? Pode ser também, mas eu quero mostrar primeiro a representação, depois eu volto nas imagens, rapidinho, tá? Bom, aqui tem um interruptor, vamos botar uma resistência qualquer, vou botar aqui um resistor qualquer, e vamos só finalizar aqui o meu circuito. Tá, e vamos ligar esse aqui, pronto. Pronto, beleza. Nessa situação,
Vamos lá. Aqui tem uma lâmpada. Ah, deixa eu ver os valores. Pronto. Aqui eu tenho uma bateria de 9 volts ligado a uma lâmpada de 10 ohms e uma resistência de 10 ohms. Tá? Não é à toa, desculpa, não é à toa que lei de Ohm é justamente a unidade de resistência, que é dado em ohms. Tá certo? Então, vamos pegar aqui um resistor qualquer, né? E uma lâmpada. E antigamente, pessoal, hoje em dia a gente utiliza lâmpada de LED e lâmpada fluorescente. Mas bem antigamente, aquelas lâmpadas de filamento nada mais é do que uma resistência, onde a corrente elétrica passa pelo filamento. Ele é feito de um material que tem a propriedade de, quando ele é aquecido, ele emite luz. Né? A lâmpada de filamento é justamente isso. Ele aquece, a resistência elétrica aquece de um material que é emissor de luz quando ele é aquecido. Tá? Se eu não me engano, o metal é tungstênio, se não me falha a memória. Tá certo? Mas o que eu quero brincar com vocês aqui nesse circuito é o seguinte. Na hora que eu fechar esse interruptor, o que vai acontecer? Vai ter movimento de elétrons nesse circuito. Tá? Deixa eu fazer o seguinte, deixa eu aumentar, se eu aumentar a diferença de potencial, ou seja, aumentar a tensão na bateria, eu estou aumentando a quantidade de elétrons que estão se movimentando por unidade de tempo. Consequentemente, eu tenho uma corrente elétrica que está circulando nesse circuito. Tá? E aí, só para explicar, vamos botar aqui, isso está relacionado com a intensidade de luz na lâmpada. Tá? Na hora que eu reduzir a diferença de potencial na bateria, eu também estou diminuindo a passagem de elétrons pela lâmpada, também estou diminuindo a sua luminosidade. Tá? Então, quanto maior for a diferença de potencial lá na bateria, maior vai ser a iluminação da lâmpada, ou seja, mais energia está sendo gasta pela lâmpada, transformando energia elétrica em energia luminosa. Tá certo? Bom, a gente tem, né, nesse estabelecimento desse circuito elétrico, tá? A gente tem a seguinte situação. Eu tenho um arranjo de resistores entre um resistor qualquer de 10 ohms com uma lâmpada de 10 ohms também, que estão ligados em série, tá? Então, a gente pode interpretar, na lei de Ohm, essa diferença de potencial é igual à resistência equivalente vezes a minha corrente elétrica, tá? Então, eu preciso comentar com vocês rapidinho o que é essa resistência equivalente. A gente pode fazer ligações em circuitos elétricos de várias formas, tá? Mas, basicamente, qualquer tipo de circuito vai ser uma junção desses dois tipos. Eu posso fazer a ligação dos objetos, dos elementos do meu circuito, em série ou então em paralelo. Certo? Se eu ligar resistores em série, isso significa que eles estão ligados um após o outro. Tá? Dessa forma, eu posso calcular a minha resistência equivalente como sendo a soma algébrica dos resistores. E aí, nessa situação, como características da ligação em série, você tem que a mesma corrente está passando
pelos dois resistores, certo? Então, nesse primeiro exemplo aqui, eu tenho uma ligação em série. Eu tenho o resistor ligado no mesmo fio, ao longo do mesmo fio, com a lâmpada, tá? Já na outra situação, em paralelo, a situação que a gente teria é a seguinte: imagina que você tem um pedaço de fio, ele vai se separar para que eu tenha uma resistência em paralelo com a outra. Nessa situação em paralelo, a gente pode calcular a resistência equivalente através da equação dos inversos, né? Ou seja, o inverso da resistência equivalente é dado pela soma dos inversos das resistências. E aí, como característica da ligação em paralelo, elas vão ter a mesma diferença de potencial. Então, aqui, se eu tiver o potencial A e aqui eu tiver o potencial B, em paralelo eu tenho a mesma DDP e a corrente é diferente. Corrente diferente em cada resistor. Ou seja, na hora que essa corrente elétrica, que eu vou chamar de I total, chegar nesse ponto A, aqui eu não vou nem colocar potencial não, tá? Vou botar A e B. Na hora que essa corrente total chegar no ponto A, ela vai se dividir em corrente 1, que está passando pelo resistor 1, e vai se dividir em corrente 2, que vai passar pelo resistor 2. Ao ponto que quando chegar em B, essas correntes estão se somando para que eu consiga fechar o meu circuito. Ou seja, nesse ponto eu volto a ter o mesmo valor de corrente. Então as correntes, elas se somam, né? Essa corrente total ela é dada pelo somatório das duas correntes, enquanto na minha resistência em série, eu tenho valores diferentes de diferença de potencial. Então, aqui é mesma corrente e DDP diferente, certo? E voltagem, que é a DDP, diferença de potencial, diferentes. Certo? Ou seja, se aqui é o ponto A, aqui é o ponto B e aqui é o ponto C, tá? A gente tem que o potencial de A para B é diferente do potencial de B para C. Ah, professor, vamos ver isso lá no programinha, né? Para ficar mais interessante. Vamos. Mas para facilitar a minha vida, eu vou só mudar os valores, para ficar mais fácil da gente visualizar isso. Então, no lugar de um resistor de 10 ohms, eu vou colocar um resistor de 20 ohms e um resistor de 10 ohms, fazendo com que eles sejam ligados numa diferença de potencial de 30 volts. Só para a gente verificar aqui o que está acontecendo. Nessa situação, eu estabeleci uma corrente elétrica de 1 ampere. A DDP sendo igual à resistência equivalente, corrente é igual a 1. Assim, deixa eu trazer isso para cá. Bom, aqui está salvo, vou trazer isso para cá. Aqui. Sim.
trazer isso para cá, beleza. Então tá. Nessa situação, deixa eu limpar aqui a figura. É só o que me interessa, tá? Nessa situação, eu estabeleci, vamos só verificar aqui, eu tenho um movimento de elétrons no sentido anti-horário, certo? Então, nessa situação, a minha corrente elétrica, que é no sentido contrário ao movimento dos elétrons, né? Por convenção, tem até o botãozinho aqui, pronto, corrente convencional, ela é no sentido contrário ao movimento dos elétrons. Por motivos históricos. Antigamente se imaginava que era a carga positiva que estava movimentando, certo? Mas depois de vários estudos, se viram que eram os elétrons que se movimentavam, né? Então, o sentido dos elétrons é no sentido contrário à minha corrente elétrica. Motivos históricos. E aí, neste caso, esta corrente elétrica é de 1 ampere. Porque eu estou dizendo aqui o seguinte. Eu tenho esse circuito ligado em série. Então, a resistência equivalente é dada pela resistência R1, que eu vou chamar de 20 ohms, e a resistência R2, eu vou chamar essa de 10 ohms. Essa resistência equivalente, ela é de 20 mais 10, que vale 30 ohms, e está ligado numa bateria de DDP de 30 volts. Tá? Então, da lei de Ohm, a diferença de potencial é igual à resistência equivalente vezes a corrente elétrica, certo? Então, aqui é 30, isso aqui também é 30 vezes a corrente, então a minha corrente é de 1 ampere. Tá certo? Beleza, vamos verificar. Eu posso fazer essa verificação utilizando um aparelho chamado de amperímetro, que ele mede qual é a corrente elétrica que está passando no meu circuito. Tá? Na hora que eu colocar o meu amperímetro ligado no fio, vai registrar a corrente de 1 ampere. Tá? E aí eu posso agora brincar e fazer com que esse circuito fique em paralelo. E aí, vai aumentar ou vai diminuir a corrente? Vai diminuir, né? Deixa eu só ver aqui o chat do pessoal rapidinho. Tem alguém aí ainda? Tem sim, viu, professor? Beleza, só para ter certeza. Vamos fazer agora a seguinte brincadeira. Vamos pegar o mesmo circuito, os mesmos elementos e fazer uma ligação em paralelo, tá? Então, eu vou pegar esse fio bem aqui. Não, vou pegar esse fio bem aqui. Tá. Vou tirar esse interruptor e vou fazer o seguinte. Eu vou trazer este cara para cá. Vou completar aqui o meu circuito, de modo que agora eu faço uma ligação em paralelo. E aí, depois que eu terminar isso aqui, eu vou mostrar para vocês as diferenças, vantagens e desvantagens desse tipo de ligação. Opa! Eu sou bem chato, tá? Eu gosto das coisas bem retinhas. Vou tirar esse fio e vou colocar o interruptor. Só para a gente ligar e desligar isso aqui na hora que quiser. Esse aqui não vai ficar reto nem a pau. Tanto faz. É o melhor que eu consigo. Beleza. Vamos ver aqui o seguinte. Vamos primeiro calcular
essa corrente elétrica. Mas antes da gente fazer isso, olha aqui que interessante. O movimento dos elétrons está relacionado com a corrente elétrica. Ele vai mostrar por onde a corrente elétrica vai fluir no caso dessa resistência em paralelo. Tá, mas eu fiz alguma coisa errada nesse fio? Fiz, está errado. Aqui eu tenho... Peraí, pessoal, deixa eu só organizar isso aqui, tá? Não, porque nesse caso, o resistor de baixo está em curto. Não está passando corrente nele. Peraí, deixa eu só organizar isso aqui, tá? Fazer bem bonitinho, bem direitinho para ficar... Agora está correto. Eu tinha ligado em curto o de baixo. Tudo bem. Se a gente observar, enquanto eu tento deixar essas coisas aqui mais reta possível, vou tirar esse troço daqui. Não está servindo de nada mesmo? Vamos lá. Vou botar o fio aqui. Pronto. Por onde os elétrons estão caminhando de forma mais rápida? Na lâmpada ou no resistor? Por quê? Resistência menor. Tá? A corrente elétrica, ela vai fluir, né, pelo caminho de menor resistência. Tá? Imagina o seguinte. A gente pode fazer a seguinte comparação. Você tem dois corredores. Um corredor não tem ninguém e o outro corredor está cheio de gente. Em qual dos dois corredores você vai conseguir correr mais rápido? O que não tem ninguém. O caminho mais livre. Então, para os elétrons que estão passando nesse circuito, o caminho mais livre, de menor resistência, é pelo ramo de cima, onde tem a lâmpada que tem menor resistência. Então, a gente pode verificar isso aqui da equação da lei de Ohm. Se eu tenho uma diferença de potencial fixa e a corrente elétrica é multiplicada pela resistência, então, quanto maior for a resistência, menor vai ser a corrente elétrica. Certo? E o contrário também é verdadeiro. Quanto menor for a resistência, maior vai ser a corrente elétrica. Então, nesse caso aqui, a gente tem que a corrente é maior no fio que está ligado à lâmpada do que no fio que está ligado o resistor. Tá certo? Vamos calcular isso agora. Eu vou salvar isso aqui. E agora eu vou trazer esse cara aqui para a gente poder calcular. Nessa situação agora, está ligado em paralelo, tá? E aí eu tenho como calcular essa resistência equivalente. Essa resistência equivalente é dada o inverso da resistência 1 mais o inverso da resistência 2. Eu vou chamar a lâmpada da resistência 1 e o resistor da resistência 2. Então, 1 sobre a resistência equivalente é igual a 1 sobre 10 mais 1 sobre 20. Se eu fizer esse cálculo direto, né, tirar o mínimo e multiplicar e inverter essa situação, essa situação vai ficar da seguinte forma. Vai ser 1 sobre a resistência equivalente é igual a 10 vezes 20, e aqui em cima vai dar 20 mais 10, né, tirando o mínimo nessa situação. E eu vou inverter esse caso, né, porque aqui eu estou calculando o inverso.
Então, a minha resistência equivalente é igual a 20 vezes 10, 200, dividido por 30, 20 por 30, 20 por 3, isso dá 6, alguma coisa, certo? Faz a conta aí. 6, arredondando, isso medido em ohms. E aí, quanto é que dá a minha corrente elétrica total? Minha corrente elétrica total. A diferença de potencial é igual à resistência equivalente vezes a corrente. Certo? Então, isso aqui é 30, é igual a 6,67 vezes a corrente. Então, essa corrente elétrica total é de quanto? 4,5 amperes. Certo? Vamos lá, vamos verificar. Então, a corrente que está passando, arredondado, né, para 4,5 amperes. Agora, isso significa dizer que na lâmpada está passando 4,5 e no resistor está passando 4,5? Não. Isso quer dizer que o somatório dessas duas correntes tem que dar 4,5, tá? Agora, como é que eu vou calcular sem mostrar ainda o resultado, né? O que está ocorrendo aqui nessa situação? Significa que, deixa eu fazer em vermelho, significa que nesse pedaço do fio está chegando 4,5 amperes e essa corrente, chegando nesse ponto, ela vai se dividir em uma corrente 1 para cima e uma corrente 2 para baixo. Pela velocidade com que os elétrons estão se movimentando dentro do meu circuito, eu posso com certeza afirmar para vocês que a corrente 1 é diferente da corrente 2. E como eu comentei, né, olhando para a equação da lei de Ohm, eu tenho que a corrente 1 é maior do que a corrente 2. Por quê? Porque a resistência 1 é menor do que a resistência 2. Tá certo? A única coisa que eu sei é que corrente 1 mais corrente 2, isso tem que ser igual a 4,5 amperes, que é a corrente total que eu calculei aqui. Certo? Agora, como é que eu posso definir o valor dessa corrente, de cada uma dessas correntes? Utilizando a DDP. Porque os dois elementos do circuito, tanto a lâmpada quanto o resistor, estão ligados na mesma DDP. Tá? Vamos só provar isso rapidinho. Vou pegar um outro elemento, um outro instrumento de medida, que é o meu voltímetro, que mede a DDP. Tá? Então, nos terminais da minha bateria, eu tenho, lógico, se a bateria é de 30 volts, eu tenho 30 volts de diferença de potencial que é dado pela própria bateria. Se eu trouxer para esses dois pontos aqui, significa que tanto a lâmpada quanto o resistor estão ligados à mesma DDP da bateria, que são os 30 volts. Ou seja, esse pedaço daqui para cá vale 30 volts, assim como esse pedaço daqui para cá também vale 30 volts. E aí eu posso calcular cada uma das minhas DDPs dessa forma. Eu posso calcular cada uma das minhas correntes através dessa forma. Ou seja, aqui no ramo de cima, pela lâmpada, tá? Vamos lá, vai ficar espremido, mas tem nada não. Pela lâmpada, eu tenho para uma DDP de 30 volts. Isso é igual a uma resistência de 10 ohms. Isso significa que vai passar uma corrente elétrica, aqui eu chamei de I1, isso significa que
e um vai ter 3 amperes. Consequentemente, quanto é que vai dar o resistor? Quanto é que vai dar a corrente pelo resistor? 1,5, que é para completar os 4,5. Né? Mas vamos ver. Hã? Se tu botar uma regra de 3 na minha prova, faça isso não, mas pelo amor de Deus. Aqui, para uma resistência de 30 volts, eu tenho uma resistência. Para uma DDP de 30 volts, eu tenho uma resistência de 20 ohms e uma corrente I2. Então, significa que I2 é 3/2, que dá 1,5. Tá? E aí, bora conferir os valores. Aqui eu tenho, deixa eu tirar aqui o voltímetro. Então, aqui eu tenho uma corrente total de 4,5 amperes. Isso significa que está passando 3 amperes na parte de cima e que está passando 1,5 ampere na parte de baixo. Beleza? Ah, eu esqueci de montar. Tá, vamos só voltar rapidinho para o arranjo original. Eu esqueci de mostrar o voltímetro quando estava ligado em série. Deixa eu fazer isso rapidinho. Deixa eu tirar esses pedaços de fio aqui que estão atrapalhando. Ah, e pronto, outra coisa legal. Na hora que eu interrompo, na hora que eu corto um pedaço do fio, deixa de passar corrente. Né? Para que eu tenha corrente elétrica, lógico, eu tenho que ter o fio contínuo, né? Passando corrente por ele. Deixa eu só ligar aqui rapidinho como é que estava antes, porque eu quero mostrar para vocês o caso. Opa! Onde é que tu vai, macho? Eu quero te movimentar para lá. Onde mora? Vamos só ver aqui, nesse caso, né, quais são as DDPs em cada um dos terminais, tanto da lâmpada quanto do resistor, tá? Então, novamente, a minha bateria tem uma tensão de 30 volts, certo? Nos terminais do resistor, eu vou ter uma DDP de 20 volts, e nos terminais da lâmpada, eu vou ter uma DDP de 10 volts. Tá? E aí você pode calcular que para a mesma corrente elétrica, né, que a gente calculou a corrente elétrica como sendo 1 ampere, nos terminais da lâmpada, que tem 10 ohms vezes 1 ampere, vai dar os 10 volts. Tá? Então, o que a gente tem aqui na ligação em série, as DDPs vão se somando e eu tenho a mesma corrente elétrica, né? Aqui é a mesma corrente elétrica de 1 ampere passando em todos os pontos do fio, mas a tensão ela vai se somando. Já em paralelo, é o contrário. A DDP é a mesma, mas a corrente se separa. Tá certo? Pessoal daí de casa, até aqui tudo bem? Tá sim, viu, professor? Tranquilo. Olha, ficar falando direto cansa pra caramba, viu? Bom, deixa eu ver aqui o seguinte. Deixa eu ver se não... Tá. Elementos do circuito. Tem uma fonte de tensão, que é justamente pilhas e baterias, que vão gerar minha DDP. Tá? Nomenclatura, quer dizer, representação gráfica. É justamente esse caso aqui. Representação gráfica. São barras paralelas, uma sendo menor do que a outra.
e a menor é justamente para indicar quem é o polo positivo, a maior indica qual é o polo negativo é a menor e o polo positivo é a maior, tá? E aqui a gente consegue estabelecer qual é o sentido da corrente, que é contrário ao sentido dos elétrons, certo? Aqui a corrente elétrica ela sempre vai do polo negativo para o polo positivo, enquanto os elétrons se movimentam no sentido contrário. Isso é convenção de sinais, tá? Outro elemento do circuito é a corrente elétrica, né? Que ela pode ser estabelecida sempre que você tem um elemento do circuito, uma fonte de corrente, é quem vai me definir quem é a diferença de potencial que vai ser estabelecida no circuito. Inclusive, a gente tem algumas fontes dessas lá no laboratório. Eu quero brincar um pouquinho com vocês, colocar vocês para montar alguns circuitos, tá? Vou preparar umas atividades ainda nesse sentido. Certo? Professor, Oi. mas o laboratório só avisa com antecedência, né? Pra gente Como é? né? Repete. Se tu puder escrever no chat, que tu tá falando tão baixo, cara. O dia do laboratório, o senhor pode avisar com antecedência, né? Eu marquei pro dia 21. Certo, tá ok. Beleza. Não, pode ter chegado depois. A gente não sabe. No final da aula eu repito. Tá? Seguinte. Tá, corrente elétrica é representado pela grandeza de ampere, tá? Aqui a seta indica quem é o sentido da corrente, ok? O resistor é qualquer elemento que vai limitar a passagem de corrente, ou seja, se ele for um resistor, um ferro elétrico, ele vai converter energia elétrica em energia térmica diretamente, certo? Ou então pode ser qualquer aparelho que se utilize de parte dessa energia, né? Justamente causando essa queda de tensão, diminuindo, consumindo energia elétrica, tá? É representado por essas ranhurazinhas no fio, né? Representado pela letra R, medido em ohms, tá? É o delta maiúsculo, isso representa ohm. O resistor, isso aqui eu quero deixar para mostrar para vocês. Quando a gente for usar o laboratório, eu vou mostrar de novo esse slide. A gente tem lá um conjunto de resistores. Vocês vão fazer essas medidas das resistências, certo? Através dessa tabela. Mas eu vou deixar para explicar isso melhor quando a gente for para o laboratório. Tá? Eu vou pular esse slide, mas a gente volta nele num futuro próximo. Tá bom? E aí, só para fazer uma comparação, tá? Só para fazer uma comparação, eu comentei que a corrente elétrica ela flui, né, através do fio. Então a gente pode interpretar, né, fazer uma comparação de uma corrente elétrica com um cano de água, onde a caixa d'água está relacionado com a bateria. Quanto maior a caixa d'água, maior vai ser a pressão da água sobre o cano. Então, quanto maior for a diferença de potencial gerada pela bateria no fio, maior vai ser o campo elétrico, maior vai ser a força elétrica, maior vai ser a corrente elétrica através do fio. Tá certo? E aí, da mesma forma, se eu pego essa caixa d'água e ligo numa turbina, a água fazendo o movimento das pás da turbina, quanto maior for a capacidade da caixa d'água, maior a altura, maior a energia potencial gravitacional, maior vai ser o fluxo de água através dessa turbina. Se eu ligo minha bateria
no motor, quanto maior for a DDP da bateria, maior vai ser o campo elétrico, maior vai ser a força eletrostática, maior vai ser a corrente elétrica sobre esse circuito. Tá? E aí, lógico, se a gente coloca num motor qualquer, um circuito qualquer, eu coloco uma resistência, né? A resistência é qualquer aparelho que seja colocado para impedir a passagem de corrente, impedir o fluxo de água através desse cano. Tá? Então, a gente pode fazer essa comparação, grosseira, né? De corrente elétrica com água, mas só para identificar, né? Só para identificar quais são esses elementos que a gente pode comparar uns com os outros, tá? Capacitores. Aula que vem, eu falo deles, tá? Mas são elementos que servem para armazenar energia, ele armazena carga e libera essa carga instantaneamente. Indutor, ele também armazena energia, mas através de campo magnético, que é depois da AP1 que eu vou falar sobre a parte de magnetismo propriamente dito, tá? E por hoje é só. Mas não vai-se embora agora, não. Vamos pegar esse finalzinho de aula primeiro para fazer a chamada. Seu nome? Roberto. Tu, moça? Mariane. Milton. Beleza, né? Tu pegou o arquivo da minha tese, cara? Achou, não? Tem pendrive aí, alguma coisa do tipo? Pessoal, vou parar aqui a gravação, viu?